Olá, Sara, muito bem-vinda ao My Choice Podcast. Olá, é um prazer. E eu fico contente que estejas aqui. Como é que tu gostas de ser apresentada? Não gosto de ser apresentada. Não gosto, sabes? Não faço ideia. Porque a sensação que eu tenho é que nós, quando nos pedem para nos apresentarmos, é que nós nos focamos em coisas que fazemos. Eu sou mãe, eu sou isto, eu faço aquilo. Ou eu sou a Sara, ninguém me perguntou o nome, ninguém me perguntou o que é que eu faço, não me pergunta nada. Portanto, eu aqui sou amiga da Paula. Mas se te estiveres a apresentar, mesmo que seja profissionalmente ou isso, o que é que tu dizes de ti? Sim. Profissionalmente poderia dizer várias coisas. Intimamente, porque eu acho que esta entrevista é impossível não ser íntima contigo. Sabes que eu cheguei a um ponto em que eu cada vez sei menos de mim. E, portanto, a forma de me apresentar é... Eu tenho a certeza que vou sair daqui outra pessoa. E eu acho que todos os dias nós somos alguém diferente. E é instantâneo. Nós não temos essa noção muitas vezes e até nos fixamos. Até nas relações que temos, não é? Que às vezes, eu sou assim, eu sou assado, eu sou assim, assado. Nós somos sempre pessoas diferentes a todo momento. E, portanto, a sensação que eu tenho é, já não me lembro bem quem eu era ontem, e também não sei exatamente agora quem sou, sei que estou aqui, e amanhã serei outra coisa. Portanto, é um bocado uma folha em branco. Olha, tão bonito, é tipo um alvo em movimento. É. E de onde é que nós nos conhecemos? Do Volador, do liceu. Eu lembro-me perfeitamente, porque nós temos uma diferença muito pequena de idades, mas naquela altura uma diferença enorme. Sim. Portanto, vocês eram as mais velhas e havia assim uma mística à volta de vocês, e as medidas iniciadas queriam imitar, não é? Portanto, eu acho que às tantas houve uma altura qualquer em que eu treinava muito por imitação, ou seja, por tentar sempre transcender um bocado também sempre como na vida, não é? Eu não me fixo, não tenho muito interesse naquilo que eu faço ou naquilo que eu sou, tenho muito interesse naquilo que eu farei ou naquilo que eu serei. Não é porque nunca estou contente, não é por isso, mas é porque tenho uma curiosidade inata desta coisa que vai sendo, vamos sendo, não é? Sim. Uma coisa mais fluida. E é muito giro dizeres isso, porque de facto no vôlei, e quando os miúdas são pequeninas, há sempre os ídolos ou Sim. os modelos a seguir. E ali estão mesmo ao pé, porque vêm-se a treinar, vêm-se a jogar, e portanto nós sabemos quem é que é o próximo que eu gostaria de ser. Sim. E é giro dizeres isso, porque nós, que éramos as mais velhas, também tínhamos isso convosco, porque vocês evoluíram muito rápido, tornaram-se uma equipa também fortíssima, e apanharam-nos, ultrapassaram-nos, o que é giro de ver, mas como tudo com muita câmara, além de que depois até fizemos parte das mesmas equipas, Sim, mesmo com idades diferentes. Essa eu não sabia, sim. Eu tinha muito, eu quando comecei, mas muito rapidamente, eu tinha fases de ídolos, porque quando nós começamos pelo menos assim foi a minha experiência, quando começamos a fazer um desporto, a sensação, há uma parte que nós temos que aperfeiçoar muito a técnica. E nós nunca sabemos o que é, ou seja, há uma certa arte no desporto, eu acredito. E então tu sabes como é que o movimento se faz, mas ao mesmo tempo estás a adaptá-lo ao teu corpo, à tua forma de estar, ao teu estilo, e portanto, o facto de termos referências ajuda imenso ao aperfeiçoamento da técnica, aperfeiçoarmos a técnica. E eu tinha prazer, e ainda hoje tenho, quando começo alguma coisa, eu tenho interesse eu tenho muito interesse na consciência do corpo, é isso que me interessa muito, é um dos temas que me interessa muito. Em relação, acho que nós estarmos conscientes, o corpo é uma bússola muito interessante na nossa vida, estarmos conscientes do nosso corpo. Estou aqui a falar da sensação que nós temos e conseguimos ter essa escuta ativa, não é? Escuta a ti, escuta a mim, escuta a envolvência. Às vezes até esquecemos de escutar o corpo. Sim. Não é? E ele é um ótimo indicador de como é que nós estamos. Na altura do vôlei, eu lembro, tu tinhas uma característica muito engraçada, que é, para que era aquilo que tu punhas adesivos? Houve uma fase que aquilo tudo era só adesivos. É, porque eu abria as unhas com os passos e às vezes no
no bióculo, ou mesmo a rematar, as bolas eram antigas e tinha imensas vezes, rasgava imensas, descolava as unhas. E aquilo fazia-me imensa impressão, porque depois doía muito, não é? Então eu resolvi, eu também acho que aquilo trouxe depois quase um ritual. Sim. Era um ritual de preparação para a competição. Sim, eu tinha muitos rituais naquela altura e depois desmontei-os, porque, e especialmente com o nosso primeiro treinador, com o meu primeiro treinador, quer dizer, o meu primeiro treinador foi a Adelaide e depois foi o Henrique, porque ele preparou-nos, e foi numa fase muito importante da minha vida, que foi, eu hoje observo, ficou tanta coisa boa do desporto, não é? Que é estarmos sempre preparados, sem precisarmos de nenhuma bengala para fazermos as coisas bem. E, portanto, por um lado é bom ter rituais, rotinas, disciplina, por outro lado é bom tu estás presente no momento presente e se falhou o ponto, falhou e estás preparado para o ponto seguinte, não? E deixaste, não tens amuletos de sorte ou ficas a pensar na jogada anterior, não. E isso foi muito desmontado, com ele foi muito rápido e calhou muito bem naquilo que eu familiarmente estava a acontecer na minha vida familiar, porque na verdade deu-me o impulso para eu seguir em frente. E o desporto foi uma grande escola de vida. O desporto fez-me muito bem em muitas coisas. E uma delas também foi eu perceber que eu tinha um contexto no mundo do desporto, eu tinha a máxima responsabilidade e eu caminhava para o sucesso. Eu acho que foi por isso que eu talvez... Eu posso dizer que tive sucesso naquela altura quando joguei. Sim. Tive sucesso. Sim, qual é o teu palmarés? Lembras-te? Não sei. Bem, lembro-me que ganhámos, ao fim de muitos anos, acho que nenhuma equipa ganhava há tantos anos um campeonato nacional e nós fomos campeões nacionais, iniciadas. Fomos fazer a fase final a Boa Vista, federadas. E ganhámos o campeonato nacional, não sei quantos anos, 20 anos depois, que acho que foi assim muito só. No Flipa, não é? O Flipa não tinha ganho durante alguns anos. Sim. Não havia uma equipa do Sul a ganhar uma equipa do Norte. Sim, porque o Val era muito mais forte no Norte. Sim. Havia mais. Sim. Depois fomos campeões da Europa de escolas. Ganhei vários campeonatos nacionais, eu não sei quantos é que foram, porque eu tive uma coisa que foi o passeio de iniciadas para séniores. Pois era o que eu estava a dizer, juntaste a nós. Sim. Foi uma... Foi um grande salto. Como é que foi? Eu na altura não me apercebi, não fiz essa... Eu na altura, eu jogava... Eu tinha um interesse inato em jogar. Era-me igual se jogasse, não tinha aquela. Joguei no Sporting, joguei no Benfica, e a coisa era sempre. Era mesmo aquela garra do desporto, aquilo dava um gosto desgraçado em treinar. Eu lembro-me, fomos abrir a secção feminina do vôlei, do Sporting, não sei há quanto tempo estava fechada, e lá foi várias do Flipa e acho que com mais outras jogadoras, e foi tudo abrir. E depois houve uma altura, eu já não estava, acho que depois foram campeãs. Sim. E engraçado, também tive boas experiências. Estive na seleção regional, estive em 2 seleções nacionais. Na segunda seleção, porque fui a uma seleção, fui mais miúda para uma seleção que era mais velhas também, não é? Que era muito assustador, porque era para o campeonato europeu de 1990 e elas estavam lá ídolos, uma das minhas ídolos estava lá e eu aquecia com ela, aquilo era uma carrada de nervos, mas depois aquilo também me passou. E era muito intenso e era muito exigente fisicamente. Para mim, naquela altura, e eu já me sentia bastante atleta, mas treinar com miúdas naquela altura, 2 anos mais velhas, já têm outra endurance, era exigente. Hoje em dia, por exemplo, uma dessas miúdas também foi comigo, era a Maria João Filipe, a Janica. Sim. Também grande jogadora. E a Janica também era assim. Sim, um fenómeno. E lembro-me depois fui então para a minha seleção regional, porque vi sempre os regionais para se fazer depois a passagem das melhores jogadoras das 2 seleções regionais para uma equipa nacional. E aí tenho muito orgulho de havia sempre um jogo
que era quase uma finalíssima entre a Seleção do Norte e do Sul, para apurarmos a Seleção Nacional. E eu ali uma malandragem, porque me pediram para eu ir para um estágio da Seleção Nacional, nessa finalíssima entre as duas seleções, e eu sabia que fazia a diferença e que tinha que ajudar a minha equipa, e prescindi de ir à Seleção Nacional para ir a uma Seleção Regional. Que valores e que ética profissional estava aí. E na verdade, nós passámos 6 jogadoras para a Seleção Nacional. Tudo funcionou. Funcionou. Ainda bem. Funcionou. E tinha o vôlei deu-me essa. Eu tinha muito. Era muito. Tu sabes, lembras, não é? Que nós entramos em campo, puxaste toda a equipa. E nunca tive a sensação nem de medo do adversário, nem de medo da derrota. Aquilo. E eu hoje. Acho que é um dos exercícios que eu tenho que fazer hoje, que é recuperar essa coisa de ir para frente. Éramos mais destemidas. Era muito. Mas o que é muito giro do vôlei, primeiro, tem uma rede ao meio, o que significa que tu só com arte é que ganhas o ponto. Não podes fazer nenhum tipo de batota. Sim. E eu acho que isso dá. E o outro por ser um desporto coletivo. Sim. O ponto é sempre, há sempre, em princípio, 3 toques, portanto nunca é só o teu. Isso é uma aprendizagem para a vida. Também Sim. tens essa noção ou não? Eu tenho também a noção do voleibol, eu acho que a maior parte das pessoas quando vê os jogos vistos na televisão não tem tanta piada, que é aquilo é mesmo rápido, a bola não pode cair no chão. Sim. E, portanto, o facto, a bola vem muito rápido e a bola não pode cair no chão. E dá-nos uma... Como é que eu ia dizer? Eu acho que a vida é muito assim, não é? A bola também não pode cair ao chão. Não pode cair ao chão. Eu acho que nós temos a noção de tudo e temos que estar... E isso também ficou para a vida toda, não é? Que é aquela coisa de... eu não concordo nada com a cena do multitasking. As pinhas... Não, nós não sabemos nada. Nós só fazemos uma coisa de cada vez. Portanto, andamos rapidamente a mudar de uma para a outra. Como tu sabes, então as distribuidoras tinham essa função, que é, aliás, havia exercícios específicos para isso, que é, tu estás a fazer um exercício de precisão e tens que dizer qual é a cor da camisola do homem que está sentado na terceira, na bancada, não sei o quê. Portanto, tu tens a noção do todo e ao mesmo tempo tens a noção da tua equipa, tens a percepção do adversário, sabes e vais com uma agenda de coisas. Eu, por exemplo, fazia um grande exercício de visualização. Acho que nunca partilhei, mas eu visualizava imenso os jogos. Visualizava-me imenso os jogos. Então, aqueles jogos decisivos, visualizava-me imenso. E eu acho que quando chegava ao jogo já o tinha jogado, mas depois largava isso tudo e voltava a jogar tudo de novo. E é um bocadinho isso. Isso é muito chique, tipo o xadrez, não é? Ver não sei quantas jogadas à frente. Sim, e é um bocadinho ao encontro daquilo que tu me dizias, como é que eu me apresento. Eu posso me visualizar e ver de uma certa maneira, mas estou cada vez mais, peço a Deus, e acho que a fé retomou, que me dê a oportunidade que eu seja aquilo que for necessário ser a toda a vida. É isso que é, acho que é uma grande abertura. Há bocado dizias que o vôlei veio isto numa altura importante da tua vida, também a nível familiar. Naturalmente fiquei logo curiosa. Qual era a fase familiar, eu sei, não é? Que estava a acontecer e que Sim. teres ali aquela estrutura e aquele momento em que tu te aliavas do resto, Sim. foi muito importante. É isso mesmo, o alinhamento nunca existia. Houve ali fases difíceis, em termos de saúde, especialmente a minha mãe teve ali fases um bocado complicadas, que nós não nos apercebemos, não percebíamos o que era exatamente, mas que causavam muita tensão e muito desgaste emocional. E o voleibol era um bocado como, havia um selecionador, que era o professor Lucas, que dizia, acho que era ele que dizia, quando vocês entram neste pavilhão, entram numa catedral. E vocês, quando entram aqui, tudo o resto fica lá fora. E isso é um grande alívio, não é? Para quem está com desafios diversos, especialmente desafios familiares, com pessoas queridas próximo, a pessoa não é o alinhar, mas é o tipo, olha, agora durante 3 horas este espaço é meu, não é? E depois o desporto dá essa estrutura, que é às páginas tantas, e eu como era, na altura era perfeccionista, eu hoje em dia não me considero uma pessoa perfeccionista, talvez seja. No fundo, talvez seja, mas para ser perfeccionista é muito crítica de mim própria, que é uma coisa que eu hoje em dia digo assim, vou ter que deslargar
pôr este botão em baixo, porque não... Eu acho que sermos críticos é bom, sermos demasiado críticos ou exigentes connosco passa a ser um peso que nós carregamos e que não é muito inteligente. Outra coisa engraçada que acontecia naquela altura era que normalmente os pais e as mães não iam muito e nós estávamos lá horas. Sim. Mas o teu pai sim, o Dr. Otero, sim, era uma presença muito constante. Sim. Olha, sabes, eu vou-te dizer uma coisa, o meu pai foi... Eu não posso dizer que foi a pessoa mais importante da minha vida, porque eu tenho muitas pessoas importantes na minha vida, os meus filhos. Mas o meu pai foi uma pessoa imensamente importante. E o meu pai, agora, já faleceu, não é? Há 5 anos, ele tinha uma paixão por mim imensa. Eu não me apercebia. E, portanto, eu acho que o meu pai, para ele, também era um escape, ir ver os treinos e tal. Agora que tu estavas a dizer isso, ele também ia lá para a bolha. Exato, ia para a bolha. E o meu pai, que sempre foi, agora que eu vejo, era workaholic, não é? Chegava a casa assim para as 10 da noite, consultor, editora, administrador, não sei o quê, era uma pessoa de uma vida profissional. De repente, quando eu comecei a jogar, aquilo não foi logo no primeiro ano, eu acho que quando ele começou a perceber que havia ali qualquer coisa, e quando ele foi ver, aquilo deu-se ali um clique e nunca mais largou. Mas nós não, era muito uma coisa, e eu acho que ele também utilizava, no bom sentido, aquele espaço para se aproximar de mim. Depois havia coisas dolorosas, que era ele dar-me, sei lá, nós jogávamos, ele ir ver o jogo, ele dar-me boleia para casa e começava a fazer perguntas. Porque é que falhei o serviço? Mas que é que a outra pessoa... E eu dizia, pai, por favor, estou cansada. Tudo o que eu quero é não pensar no que é que falhei agora, quero é ir descansar. Isso é um dos riscos dos pais treinadores, não é? Que ele não queria ser treinador, mas ele estava genuinamente interessado e ele vibrava com aquilo. Sim. E eu, às tantas, com muito carinho também, nunca fui dizer isso ao pai. Vá lá. Tipo, e às vezes vinha arreliada, não é? Quando a pessoa vem arreliada, porque sabe que podia ter feito diferente. Sim. E comete erros, não é? Os erros doem. A pessoa ou não esteve bem, ou estava desmotivada, ou sei lá, ou fisicamente. E o desporto, nós temos ciclos no ano, um mês. E há momentos que é mais difícil treinar do que outros. Isto não é sempre tudo linear. E há momentos, e o desporto de alta competição, se pode dizer que era alta competição naquela altura, treinávamos todos os dias, nas férias treinávamos 2 vezes por dia, tínhamos jogos ao fim de semana. Isto também vem da estrutura, não é? Que às páginas tantas tu optas por treinar, porque se vais sair à noite, no dia seguinte não treinas, não é? Se bebes, no dia seguinte não treinas, se fumas, portanto, dá essa estrutura que é tomar uma decisão, que é o que é que tu queres? Queres jogar ou queres sair à noite? Eu na altura achava mais interessante jogar. Confesso. Houve uma fase muito gira, como o teu pai vinha da área empresarial e das empresas, hoje em dia isto é muito comum, mas na altura ele conseguiu um patrocínio para o Filipe de Lencastre e para a equipa, portanto ele não estava só lá como espectador, ele também se envolveu. Foi o azar, porque ele escolheu a Milupa e o Filipe, apesar de ser vermelho e branco, nós andámos de... Conta lá. É que eu não me lembro disso. Sim, nós temos fotografia, mas eu mostro a fotografia. Os fatos de treino eram amarelos. Pois, não me lembro. Mas o que a gente se ria com aquilo, porque era a Papa Milupa, portanto, lá ia, mas teve impacto. Eu lembro-me que ele também ajudou, por exemplo, nos ténis. Havia uns ténis ótimos da Mizuno. Sim. Mas eu a dada altura, passava-me um bocadinho ao lado, ou seja, há coisas na minha vida que foram... Há uma fase em que, talvez por falta de maturidade, ou porque nós estamos muito concentrados em certas áreas, que nós nem damos conta do precioso, ou do incrível, porque estamos muito dentro da coisa, não é? Sim, tipo, o meu pai está ali a ver, para nós é que era diferente, nós não tínhamos lá os pais a ver, portanto, para nós eu representava a associação de pais. Sim, era muito engraçado. O meu pai, ao longo da minha vida depois, o meu pai demonstrou sempre uma coisa que eu acho que desejo que todas as pessoas possam ter, ou pudessem ter tido, ou sei lá. É fã, não é? É o fã.
É o fã número 1. É o fã número 1. Então conta-me mais sobre ele. Sobre o crescimento dele, miúdo. O que é que tu sabes da história de família dele? É uma história que nunca mais acaba, porque os hotéis têm muitas histórias. Porque eu sinto que o meu pai era um homem muito inteligente, muito culto, que falava de tudo, muito amigo dos filhos, e trouxe-nos com todas as dificuldades e todos os sucessos. Era muito boa pessoa, e é uma coisa que ficou, que eu me fui apercebendo, não é? Dos amigos e de todas as pessoas. Foi presidente da Escola de Comunicação Social há muitos anos. Aliás, fundou a escola, construiu a escola. Como é que isso surgiu? Sim, não sei dizer, ele trabalhou na RTP, foi administrador da RTP. Havia muita coisa nele. Lá está, quando nós somos miúdos, há muita coisa. Faz-me lembrar um bocado os meus filhos, não é? Também não sabe o que é que eu faço. O que é que tu fazes? Exatamente. E no caso dele eram cargos até importantes, mas ele não, quando estava ao pé de ti ou de nós, não era isso que contava, não é? Eu lembro dele dos mergulhos na praia, das corridas, de jogar às caricas connosco na areia. E depois, ao longo da vida, foi sempre uma pessoa que, independentemente das minhas escolhas, ele teve genuinamente interesse em estar no mundo. Isso era. Foi um grande ensinamento. Sim. Mas o Zotero vem de onde? São galegos. Galegos. São galegos. Mas ele não nasceu já cá. Ele nasceu cá, mas eu não sei se o meu avô não nasceu na Galiza. Não sei. Depois tenho esta coisa, não é? Que já não tenho família, já toda a gente eu já sou o próximo a leva. Já não está ninguém à frente. E como foi a infância tua? A minha infância, eu acho que teve coisas fantásticas, não é? Com umas avós fantásticas. Minha mãe trouxe muitos desafios, mas era uma mulher também muito incrível, com um pai extraordinário, com um irmão também que depois naquela altura da adolescência nós separámos um bocado, mas havia muita brincadeira com o colégio. Eu lembro no colégio também da minha avó, também com muito hoje. Colégio da avó? O colégio da avó. Como é que isso é? Olha, eu não me lembrar, eu não tenho memórias de ser mau ir para a escola. Porque aquilo, eu lembro-me desta sensação que era, pronto, abria-se outra porta e eu estava noutro sítio, estavam lá pessoas, tinham familiares. Como é que se chamava o colégio? O colégio de Princesa Ana e Príncipe Carlos. Tão giro. Sim. Foi uma boa infância. Foi uma infância com desafios, mas aquilo que nós ouvimos hoje, dos que são os desafios dos meninos a certos sítios do mundo, está tudo certo. Exatamente. Mesmo que tenha tido algumas agruras. Sim. Lidar com situações mais complicadas. Sim. Eu acho que, sabe, essa coisa, tenho pensado bastante nisso, que é, há uma altura, os 50 trazem-nos essa perspectiva, não é? Que é, o que é que eu faço com aquilo que sei, como é que eu posso fazer tudo de novo outra vez. Ou seja, tu já sabes alguma coisa, aí entra a consciência do curso. Se calhar já não é tanto. Ainda agora estava a pensar nesta história, fala-se muito da menopausa. Eu acho que há coisas que são óbvias, que é a perda de memória, por exemplo. Há perda de memória, tipo, não é? Queres memorizar o código que me enviaram, que são 4 números, e que parece uma tarefa hercúlea, tipo, eu não consigo memorizar 4 números, é uma pergunta. Não, escrevemos em algum lado. Exatamente. E é engraçado. Ou então o telemóvel põe lá, nós receba o código e já vai direto a peça. Isto serve para quê? Se já está aqui. Exato. Qual é o risco? Eu penso sempre, qual é o risco disto? Exato. É engraçado porque eu acho que, no fundo, há um momento em que as memórias são importantes, estruturam e estão aqui impressas, não é, neste corpo, não é? Este corpo que vai envelhecendo e que vai amadurecendo, mas ao mesmo tempo as memórias trazem-nos também a oportunidade de nós nos libertarmos de uma data de coisas e há uma consciência. Eu acredito muito que há
Para além da fé, há uma consciência inerente a nós que nos ajudará sempre a fazer coisas maravilhosas. Isso é engraçado porque eu costumo dizer que para a frente eu mudo tudo, para trás não mudo nada, mas agora tenho apercebido que eu também para trás mudo, porque muda a percepção que tenho das próprias memórias ou do que aconteceu, tenho nova visão sobre o passado também, então também mudo para trás, sim. Não mudo só para a frente. Sim, e é bom, eu acho que uma das coisas que eu sinto, que vou sentindo ao longo da vida, é quase um exercício diário, não é? Que é fazer as pazes com coisas, com pessoas, com situações, connosco, não é? Ao final do dia fazemos um bocadinho as pazes. Porque isto já é tão, se nós olharmos hoje para a situação, tudo o que está a passar à nossa volta, não é? Se nós, então, é tudo menos pacífico, não é? E portanto, se ao final do dia tu não estiveres em paz contigo, que é o provável que não estejas, porque muitas vezes isso acontece, porque a vida não é, isto não é tudo um mar de rosas e não temos que estar. Nós temos é que saber lidar com isso, não é? Então, mas pelo menos dar essa oportunidade. Se calhar, se eu não estou em paz comigo. Mas essa é uma das tuas características, certo? De estar sempre muito focada e a procurar a tua bússola e o teu bem-estar. Conta-me como é que... Porque isso é uma grande parte até do teu dia-a-dia. Sim. Tu sentes... É bom esse feedback teu. Se calhar tu fazes só de forma natural, mas eu reparo que há um cuidado posto em imensas coisas do teu dia-a-dia. Sim. Não sei, deixa-me pensar como é que isso... A alimentação, sim. O exercício, sim. O descanso. Sim, sim. Não sei, posso dar uma justificação, não é uma justificação, mas há qualquer coisa, é assim, eu acho que já há muita coisa durante o dia que nos desestabiliza. Nós somos energia, tudo à nossa volta, há muito. Eu posso vir de Cascais para aqui ter contigo e o Waze deixa de funcionar, o telefone não sei o quê, o carro não carregou, o cão está sozinho, não, há muita coisa que se eu quisesse acumulava stress, não é? Portanto, eu acho que é um bocado aquele exercício do equilibrista, não é? Bem, o equilibrista, há uma música da Elis Regina, não é? É o equilibrista, não é? Qual é a música dela? Não me lembro do nome, mas é que ela fala, não é? Essa questão, não é? De irmos... o equilíbrio não existe, não é? Só existe como ação, não é? A estabilidade, ela não existe, ela existe no movimento. Tudo está em mudança. E, portanto, há coisas que eu digo assim, ok, isto pode estar nas minhas mãos. E hoje em dia faço muito menos do que deveria fazer. Mas também quero largar isto, devo fazer isto, devo fazer aquilo. Não é? Que é o equilíbrio entre, ok, se eu preciso dormir, vou tentar dormir, não é? Para que fique menos mal disposto ao... Se gosto de ter cuidado com a alimentação, demora tanto tempo a comprar coisas boas como comprar coisas menos boas e, portanto, ao final do dia custa-me o meu bem-estar, não é? E também tenho muita preocupação em dar esse exemplo por encargo. Eu acho que os grupos têm essa experiência, não é? Não é só faz assim ou faz assado, ou educar nesse sentido, mas é o walk the talk. Se tu fazes, há um dia em que eles dizem assim, ok, se calhar faço. Se calhar vou experimentar, mas se nunca experimentaram, a probabilidade de não fazerem é menor. Sim, eu acho que eles seguem muitos passos, a Leonor e o Simão. Sim. Falamos um bocadinho deles. Sim. Olha, são pessoas incríveis, eu acho. Eu sei que eu sou madrinha de Leonor, mas o Simão também é extraordinário. Sim. Além de ter uma ótima mistura entre ti e o António, que é muito chique de ver. Sim. Mas conta-me sobre eles. Sim. Olha, é perigoso eu começar a falar dos meus filhos porque depois faço aquelas figuras de babar e... Vamos assistir. Exato. Eu sou fã deles os dois. E não os vejo como meus filhos. Quer dizer, tenho um amor enorme, uma preocupação enorme, se acontece alguma coisa, aquelas coisas óbvias, não é? Se der de carro, as coisas que nos assaltam uma visão. Mas eu consigo cada vez mais estar à distância, entre aspas, de desfrutar e de olhar para duas pessoas
São meus filhos, não é? Mas que são duas pessoas, a Simão e a Leonor. E quem são essas pessoas? E como é que elas estão a evoluir, a crescer, e cada vez, vamos dizer, totalmente independentes, não é? Lembram da autonomia, responsáveis. Eu acho que os dois têm o coração no sítio certo, que era uma coisa que eu procurei muito. Não é por minha causa, mas calhou que eles fazem esse caminho e são completamente, é muito engraçado, são completamente diferentes um do outro. Sim. Totalmente sempre. Mas com grandes desafios, por exemplo, para ti, o facto de a Leonor ter ido estudar para Londres, como é que é? Como é que é? Porque isto está a acontecer em muitas famílias, não é? Sim. Foi horrível. É engraçado, porque isto não se pode dizer porque foi maravilhoso para ela, foi muito importante para ela. Portanto, vou tirar a palavra do reino. Eu adoro. Aqui. O que foi? Sabes que eu só senti o quanto foi doloroso ela estar longe. E eu acredito que provavelmente eles vão viver para fora. Eu acredito muito que eles não vão estar aqui até pintar. Portanto, sim. Eu já faz-me impressão só de pensar que eles ouvindo, ai, coitadinha da irmã, se eu for viver para fora, ai, coitadinha, coisa assim, antes têm a vida deles e foram o que eles quiserem. Mas há um momento em que, por muito que nós estejamos à espera, é abrupto e ela vai, e depois há uma sensação que é uma coisa que dói e que depois a pessoa fecha, que é terrível de se fazer, não é? Fecha aquela dor, porque senão torna-se difícil, não é? Fecha. E só te apercebes quanto aquilo estava fechado e estava ali reprimido, estava ali contido, quando ela volta. Que ela tem aqui. É claro. E é uma sensação, tipo, é uma coisa mesmo patética, tipo, um alívio, tipo, tá. Tipo, não vai jantar. Sim. E não tem nada. Acho que foi fantástico, acho que foi para ela uma aprendizagem profissionalmente muito importante. Mas sim, os pais têm um trabalho de fazer consigo próprios para não impactar as idas e vindas. Mas dói fisicamente. Depois assim, eu não consegui financeiramente passar o tempo lá. Não tem problema nenhum que tu vais e vais. Não vou e bem. Isso não é uma realidade para a maior parte dos pais. Não é. E hoje em dia isso acontece mesmo cá em Portugal. Eles estão ou em Coimbra ou em Porto, ou ao contrário, não é? Nem temos vida, nem conseguimos andar a pagar viagens para trás e para a frente, ir a Londres não é. Porque se compram as viagens, como está sempre, mas está bem, mas depois a pessoa na altura profissionalmente não pode ir lá. Não é fácil. Sim. O Simão também, eu estou a dizer isto porque tu disseste que há apreensões, e eu sei que o Simão também, ao longo do seu crescimento, como ele era muito afoito, deu-te muitos desafios. Sim. Aflições. Eu nunca me via, coisa boa, de já sempre. Eu hoje em dia não quero nada, nem quero que me achem que eu sou calma, não sou nada calma. Isto é tudo. Quer dizer, não sei, há qualquer coisa aqui realmente que me distingue, mas eu não sei dizer o que é. Vocês saberão, não é? Estou aqui dentro dos meus sapatos. Eu tinha uma coisa que era uma coisa muito pateta. Aos meus 30, 35, dizia, não tenho medo de nada. E hoje penso assim, mas que grande aflição, não é? Tenho imenso medo de montes de coisas. E os primeiros grandes medos foram com os meus filhos, não é? Da aflição, não é? Da aflição. Que é porque ele gosta de desportos, não sei se consideram radicais, o que é que ele faz? Ele não considera nada daquilo radical. O que é que ele faz? Olha, o que mais me chateia é o skate, porque é sempre um skate que ele-se magoa. Mas faz surf, windsurf, kitesurf, não sei o que é surf, não sei o que é. Já não consigo dizer os nomes das coisas. Seguiu as pegadas do pai, também faz. Sim, mas é engraçado porque ele, ainda assim, eu acho que ele percebe que certas coisas que o pai faz são exagero e, portanto, entrar ali um contrapeso. Até foi vantajoso, não é? Tipo, se calhar aquilo também não funciona. Graças a Deus nunca foi para os dos esportes motorizados, que isso me está aqui a fazer a mesma impressão. Porque há coisas eu acho que há coisas que são desnecessárias. E eu tenho dito imensas vezes ao Simão. Ainda agora,
ele está recuperado de uma lesão, partiu a perna em 4 sítios, não sei o quê, na picada, uma coisa. E vai para Bali fazer uma viagem a Bali em julho, e tal, e dizer, vai ter que começar a treinar, e você vai, assim, tens que estar quieto, se queres ir para Bali, sem ir de doletas, porque desfruta lá, que é muita, mas eu acho que ele cada vez está mais consciente disso. Eu acho que ele precisou foi de vários experiências para ficar consciente. Ele diz uma coisa muito gira que eu não sabia, só no outro dia que ele me disse isso. Porque é muito difícil tu desmontares sem provocares medo aos miúdos, ou sem castigares, que é, porque como é que tu não consegues parar, não é? Então, quando vais fazer qualquer coisa que é perigosa, tu não sentes que podes parar e ter consciência disso, não é? E houve uma altura que ele deu uma grande queda, que foi bastante grave, e ele dizia-me, eu sei que tenho borboletas na barriga, mãe. E eu disse, então quando sentir as borboletas na barriga, vens falar comigo e explicas-me o que é que vais fazer, depois nós resolvemos se vale a pena ires fazer ou não. E então ele vinha à cozinha, pequeno, não é? Tu com borboletas na barriga. Eu vou fazer não sei o quê, o que é que tu achas? E eu, sei o que é que tu achas? Depois ele parava, não é? Se calhar não é para a ideia. Mas, não é? E foi assim, não é? Mas ele outro dia disse uma coisa gira que é e foi esta consciência, não é? Do corpo, da aprendizagem, de sair da mente, vou fazer isto e aquilo, depois isso aqui, depois dou-me salto para a direita, depois rego para a esquerda, assim, não é? Que é muito, não é? Aquilo é uma ideia, porque ele tinha uma noção que ia sempre tudo correr muito bem. Portanto, na cabeça dele, ele era muito invertido, ele ia conseguir fazer, ia correr tudo muito bem, e ia ter um prazer enorme de fazer o que ia fazer. E, portanto, nunca punha tipo, não, se calhar não vou fazer porque pode não correr tão bem. Ou pode haver um perigo, não. Ia sempre correr tudo bem. Portanto, agora imaginam que é um miúdo achar que vai sempre correr tudo bem. É bom não tem a noção do risco, o otimismo, que é ótimo, porque ele, de facto, há de ter feito muito mais coisas em termos físicos e posto-se assim à prova em muito mais situações de desportos físicos, não é? Do que outras pessoas. Sim. Mas também tem pagado uns preços um bocadinho elevados. Ele e as pessoas à volta, pelo que se vê. Sim. Há bocado estavas a falar que o teu pai fundou e ajudou a fundar a Escola Superior de Comunicação, e depois eu fiquei a pensar, olha que engraçado, porque depois tu, apesar de teres tirado licenciatura em Engenharia Florestal, foste e tiveste bastantes anos a trabalhar também na área da comunicação. Houve aí alguma aproximação? Ou... Não, olha, eu até fugi, porque o meu pai não sei, talvez no nono ano, nem naquela altura em que nós vamos expulsar as escolher as áreas, não sei o quê. O meu pai dizia, mãe, filho, tens que ir para o marketing. Não? E eu dizia assim, não quero ir para o marketing, eu não vou convencer as pessoas a comprar coisas que elas não querem. Eu achava aquilo, tinha um preconceito em relação à comunicação e ao marketing. E o meu pai, economista, não é? De formação, teve em matemáticas aplicadas, matemáticas puras, na Faculdade de Ciências, porque com economia, não sei o quê, depois fez gestão, não sei o quê, e ele dizia assim, acabei de fazer isto, das ideias, sei que sempre não vou fazer nada. E eu tinha imenso prazer na questão da natureza e da ciência. E eu gosto de ciência, eu gosto, mesmo depois em comunicação e em relações públicas, quando era aqueles calhamaços que eu tinha que desbravar coisas, iam parar a mim, não é? Para depois sair dali uma informação a enviar à imprensa, sei lá, um estudo, não sei do que era, eu tinha muitas vezes essa função. E eu gosto imenso de ciência, tenho muita curiosidade. E então, tinha inicialmente a vontade de ir para a psicologia, depois pensei, primeiro veterinário, é aquele clássico, os miúdos gostam de natureza de animais, querem ser veterinários. Depois psicologia pensei, se calhar não é bem isto que eu quero estudar. E não era. Na altura não me apercebi, mas de facto não era. E a engenharia florestal foi, ou biologia ou engenharia florestal. E eu acho que a engenharia florestal era um curso exigente, porque tinha muitas cadeiras, tinha algumas cadeiras bastante exigentes, mas dá-nos uma visão muito, muito interessante, porque tem a parte de ciência e das ciências naturais e tem a parte da engenharia. Então dá-nos, hoje vejo que precisa-se muito, não é? De bons engenheiros a pensar no ambiente, as florestas, na agricultura, ter aquele sentido prático, não é só de investigação, que é o que é que eu posso fazer para reequilibrar os ecossistemas, para melhorar a qualidade de vida, para reconstruir ou
ou restaurar habitats, e depois isto tudo integrado. Eu acho que hoje é muito engraçado no caminho que eu tenho feito, que é como é que tu, então na Europa, em Portugal em particular, nós não há sítios que são reservas puras, não há ninguém a viver, não é? Houve sempre uma dimensão humana, uma presença humana. Agora, como é que tu recuperas esses espaços e desenvolves as paisagens para que elas se voltem a reequilibrar com a presença humana, e que a presença humana seja um benefício para as florestas, para os animais, para os rios, para as montanhas, para as serras, e sermos nós, não é, os guardiões e fazendo parte, não é? Nós não somos nós. Há uma frase muito engraçada que é: nós não somos nós e há a natureza, não, nós somos parte, fazemos parte. Como é que nós, portanto, a engenharia, essa qualidade de olhar e de atuar em função dos desafios e dos problemas, é muito interessante. É interessante ter escolhido isso há tantos anos atrás, que agora as florestas estão completamente na ordem do dia, deveriam ter estado sempre, mas não é o caso, e tu já tinhas essa base, essa formação há muitos anos e conseguiste mesmo, nunca foste engenheira florestal, mas tu utilizaste todo esse saber, mesmo na comunicação, acabas sempre por ser a gestora de clientes de grandes empresas do setor. Portanto, és o típico caso de ir buscar uma especialidade e aplicá-la na área da comunicação. Sim. Eu quando saí, eu fiz trabalhos de investigação na altura, quando acabei o curso. Não, já ainda no curso fiz alguns trabalhos de apoiar trabalhos de investigação. Depois trabalhei num parque natural, não gostei, uma coisa muito curta. Depois lancei o primeiro portal de ambiente e de natureza há 30 anos. Pois, como é que se chamava? Naturlink. Naturlink. E toda a gente dizia que eu escrevia bem, que eu achava desafio, essa coisa de escrever bem, nunca acredito. Eu nunca acredito muito naquilo que me dizem. Se calhar já mudávamos isso, não? Não, acredito é assim, ok. Principalmente se estão a dizer bem. Sim, é engraçado. O resto não acredites. Sim, eu acredito assim, ok, mas eu tenho que provar, não é? Eu tenho sempre aquela coisa de que eu tenho que provar a mim próprio. E por isso é que eu fui tirar, também pela tua influência, não é? Tirar o curso de jornalismo, é assim, eu quero mesmo, olha, se dizem que eu escrevo bem, então vou mesmo ter que tirar um curso de jornalismo, que é para saber escrever, não é? E depois daí é que entrou a falta de comunicação e relações públicas, e geralmente sempre acompanhei áreas muito institucionais e áreas muito ligadas a estes setores, ou da ciência, ou da inovação, ou da saúde, florestal. E depois eu acho que é no fundo isso, que é: tu vais caminhando, não é? O caminho faz-se caminhando, não é? E vais trazendo para o que fazes tudo o que és e tudo aquilo que sabes, não é? E também encontram-te, não é? Porque já tiveste também em posição, eu não sei se diz assim, governamental, na pior altura. Queres contar a experiência? Sim, depois o meu currículo, eu acho como é bastante diferente, não é? Tenho formação na área, pouca experiência enquanto engenheira florestal, mas depois muita experiência na área de comunicação, relações públicas e a parte de gestão de crise. E depois, naquela altura em que fui empurrada para fazer a minha formação em coaching executivo, já não sei, era 15 anos ou mais, já, que era certo, foi. Eu também não sabia o que era, nem para que é que servia, nem para isso animal. A primeira ideia que eu fui para o curso. Nesse dia, lembro-me na véspera de estar a ver o que é que queria dizer coaching, porque eu não sabia o que era. A ignorância era muito grande. E essa conciliação, não é? Que é no fundo, e o desporto trazia é engraçado, trazia essa dimensão de tu liderares equipas, negociares, motivares pessoas, coordenares as coisas, e portanto essa consociação do conhecimento do setor e da área dos incêndios em particular, depois de droga, com a parte de comunicação e relações públicas, com a parte de gestão de crise e com a parte de coaching executivo, que no fundo era coordenar toda a campanha que Portugal chama
que é uma campanha institucional de comunicação integrada, numa agência que é uma agência que estava ensanduichada, passa a expressão, entre o Primeiro-Ministro e todos os ministérios, para ter uma visão de topo e coordenar toda a comunicação daquele tema, o tema dos incêndios rurais, em todo o governo. E depois de trazer esse alinhamento para a comunicação da República Portuguesa, que foi a comunicação da campanha de Portugal era uma campanha portuguesa, não é? Em todas as suas dimensões, como a data, portanto, era preciso apoiar, liderar, coordenar, ativar, negociar. Foi muito. Era a AGEF? A Agência Nacional Integrada de Fogos Rurais. A AGIF. E tu estavas na AGIF? Como coordenadora da parte da comunicação e das relações públicas. Foi muito. E estava já antes de Pedrógão? Ou... não, foi depois. Depois é que se reuniram os esforços? Para se fazer as coisas de uma forma diferente. Sim. Sim. E estás na gênese do lançamento da campanha que ainda hoje é utilizada, ou seja, muitos anos depois, vê a força que teve todo o trabalho que estava a ser feito, vocês e também por agências de comunicação, tem esta marca. Sim. Portugal chama. Sim, Portugal chama por si, por todos. Eu acho que continua a ser o grande Portugal chama por si, por todos. Porque é um tema que, se não formos cada um e todos juntos, isto. Sim, não pode haver passa-culpas, porque isto é de toda a gente. É os que estão lá no terreno, é os que estão a decidir. É muito rápido, complica-se com muita rapidez, que lá temos o ano passado. As coisas escalam de uma forma muito brutal, riscos elevadíssimos de perda de vida de pessoas, todo o património paisagístico e natural, que é uma coisa que dá dó. Para ti, sendo muito conhecedora com profundidade do que é que isto significa, deve ser muito doloroso. É difícil porque nós estamos numa fase em que eu sinto e eu ouço estes temas, é uma coisa que nós trazemos e alguns de engenharia florestal no Instituto Superior da Mobilidade damos muita bagagem, muitas coisas e temos muito bons professores. Então é um assunto que não é novo, tem 30 e tal anos, há coisas que se repetem. A repetição de erros é dramática. E nós estamos numa fase da vida em que tu vês que há situações e há condições que já não fazem sentido, mesmo em termos sociais, não é? A forma como tu vives nas grandes cidades, a desertificação incrível que há, não é? No interior, esta loucura da dicotomia num país tão pequenino que é o interior e o litoral, o norte e o sul, isso mesmo uma vida, não é? E portanto, como é que nós nos podemos reorganizar e ter ganhar qualidade de vida e desfrutar do país que temos, que é um país incrível, não é? Muito diverso e muito rico em muitas dimensões e repovoarmos, se assim pode dizer, não é? Posicionarmos de uma forma diferente para que certas coisas possam trazer novamente um valor, para que possamos estar nos sítios, sermos vigilantes e cuidarmos, não é? O ciclo virtuoso se valorizamos, cuidamos, se cuidamos, temos muito mais consciência daquilo que são os nossos comportamentos de risco e a nossa gestão de risco, mudamos comportamentos e gerimos o risco de uma forma muito mais eficiente e tudo isto torna num ciclo virtuoso e construtivo, não é? Então, para ti, da tua experiência e do teu conhecimento, qual é a chave para esta gestão das florestas, a gestão dos incêndios? É vermos as pessoas como a solução. E não como... Não um problema, as pessoas são a solução. Como é que elas podem ser a solução? É estarem lá, têm que estar perto das florestas. Têm que precisar delas para cuidar. Não abandonarem, as pessoas abandonam por falta de recursos financeiros, incapacidade de gerir, por mata de coisas. Há muitas zonas florestais que se calhar não fazem sentido e podem ser convertidas ou podem ser paisagens com os que se chamam dos serviços de ecossistemas, que é se tu queres manter aquela paisagem daquela forma,
nós que temos 97% da nossa propriedade em Portugal é privada, então alguém tem que beneficiar com isso. Quer dizer, se há alguém que beneficia porque vai lá, alguém tem que ser apoiado para que possa prestar esse serviço. E há uma data de coisas que se podem fazer, mas essencialmente o problema dos incêndios rurais é um problema económico e social. E nós desfocamos muitas vezes porque só vamos. Agora tem-se falado mais continuamente no assunto, mas no fundo são horas e horas e horas de combate quando as coisas já estão descontroladas. E depois da causa, se foi o incendiário, se foi não sei quem, se foi não sei o quê, já perdemos a guerra, porque o incêndio. Ou seja, para ti seria mais de quê? De prevenção, de reordenamento, de prevenção, de mudança de lógica. Sim, completamente. E do valor que nós damos ao setor agroflorestal. Criar aqui uma data de dimensões que se perderam porque as pessoas não se sequer lá estão. Aliás, nós vamos para o interior do país e passamos por sítios que estão e aldeias abandonadas. E não é só um problema português, é um problema europeu, seguramente. Não sei se noutros países, penso que no Canadá também estão a passar por muitos problemas, que é, no fundo, o levantar. Mas agora estás com as mãos na massa exatamente em relação a este tema. Sim. Não é? Estás agora numa posição de isso que tu me estás a dizer, sim, estar a aplicar em nome da Fundação HK. Sim, sim, tenho o gosto, a honra, o privilégio de poder estar a coordenar dois projetos piloto nessa área, que começaram por ser projetos que têm como objetivo a prevenção e mitigação dos incêndios, tanto no Fundão como no Parque Natural de Serra de São Mamede. E que fazem parte de um programa de regeneração rural que implica, no fundo, todas essas dimensões sociais e económicas, de revitalização, de regeneração, de recuperar, de criar emprego, de criar economia nos territórios, com as pessoas e com as comunidades. Então como é que vão fazer isso? Explica-me o projeto. Sim. No Parque em São Mamede, o que nós estamos a fazer é, no fundo, gerir uma área de... Nós temos uma parceria com uma entidade de gestão florestal, com o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, no fundo, para criarmos uma área de gestão agrupada em que se cria a visão daqueles 750 hectares, que podem vir a ser bastante mais, porque depois há proprietários ou propriedades que estão ali muito da vizinhança, e que nós criamos a visão de para onde é que queremos ir e que, enquanto gestão e de exploração florestal, os proprietários, que há uma boa parte que é de Pinhal, vão ser remunerados de uma forma justa e a longo prazo. O problema das florestas é que se tem que pensar a longo prazo, não é uma coisa que são contratos a 20 e 25 anos, em que as pessoas decidem que não vão vender, não vão abandonar e que vai passar para os filhos e que de X em X tempo, neste caso de 5 em 5 anos, vão receber valor pela madeira que se retira de uma forma equilibrada, justa, sustentável e portanto, os proprietários deixam de ter aquele peso que é o que é que eu faço com isto de hoje para amanhã arde, como é que isto tudo, ou não tenho dinheiro para fazer a limpeza, passa a ser uma gestão integrada, onde nós depois beneficiamos e introduzimos, se calhar ali não faz sentido continuar a ter pinhal, vamos recuperar os castanheiros, se calhar as reservas também são interessantes, se calhar aquele viveiro que está desativado pode ser reativado, se calhar a cooperativa das castanhas que existia pode voltar a existir porque os proprietários veem aqui uma esperança em que os castanheiros possam ser reabilitados e a produção de castanha revitalizada, com os tais de denominação de origem protegida, que nós temos muitas DOC em Portugal. As pessoas assim dos países do mundo com mais denominações de origem protegida, seja de queijo, de frutos, é extraordinário. E portanto aí é no fundo dar um exemplo que é um sítio difícil, que é um parque natural, tem imensas restrições, como é que nós conseguimos com as comunidades, com os proprietários, com uma gestão profissional e com um trabalho junto das juntas de freguesia, das comunidades e das organizações locais, fazer com que aquela área
recupere, diminua o risco de incêndio e passe a ser uma área que seja lucrativa e economicamente viável e ambientalmente impecável, porque está dentro do Parque Natural com valores naturais muito valiosos. É um incrível exemplo de uma entidade privada juntar-se a entidades locais e públicas, juntar-se às famílias, proprietárias normalmente são famílias, e também regenerar e dar sentido a determinadas, e trazendo o saber técnico. Sim. Porque há muita gente que tem os terrenos, tem as propriedades, mas não são especialistas. Claro. E por isso é para tirar também o maior rendimento e o que faz sentido para cada região. E eu acho que estes projetos até são piloto mesmo em nível mundial desta organização, não é? Da Fundação. Sim, em princípio estamos aqui a procurar criar uma metodologia que possa ser escalável, que é sempre o objetivo da Fundação, é começar por projetos pequenos, simples, que tragam inovação, que sejam integradores, que sejam pequenos módulos, que depois possam ser replicados e escalados em termos nacionais como a nível internacional. E no Fundão vamos agora lançar uma escola que, entre outras coisas, vai dar formação a pastores queijeiros, que é, no fundo, trazer a profissão de pastores para outra dimensão, que é uma dimensão de empreendedor, de empresário, que é um dos grandes arquitetos paisagistas, sempre foram os pastores. Onde é que eles põem? Gerem a paisagem, os animais reduzem o combustível que está preparado para arder no ano seguinte e fabrica-se queijos extraordinários. Ainda no ano passado, há 2 anos, já não me recordo, ganhámos o prémio do melhor queijo do mundo, numa competição onde estavam 4.700 queijos diferentes, foi um queijo da Soalheira do Fundão que ganhou. E, portanto, trazer essa dimensão do pastor empreendedor e que produz queijo e que cuida da paisagem, que é um ativo importante e fundamental. Numa lógica de uma escola transfronteiriça, onde nos associamos à Universidade de Salamanca, ao município de Cáceres, município de Fundão e a uma outra fundação espanhola que tem muito know-how nesta área. Muito chique. Muito chique. É bom ouvir que há soluções e que estão a ser implementadas. Sim. Que são bons exemplos, podemos fazer mais, é só replicar. Sim. E mudar a lógica, não é? É preciso ter as populações e dar-lhes valor a elas e à natureza. Uma área, tu ainda há pouco estavas a falar, que era a área de coaching, que surgiu, que foste empurrada. Como assim? Foi completamente. Quem é que me empurrou? É que eu sei quem é que me empurrou a mim. Sim, eu acho que foi mais ou menos isto. Foi um dia, eu estava, no final do dia, acho que quer dizer, lá está, como tu dizias há bocado, as nossas memórias, às vezes depois acabam por ser as histórias que nós vamos contando sobre as memórias, sobre a história, mas basicamente a memória que eu tenho é de um dia, uma pessoa com quem eu trabalhei há muitos anos e que tenho muita admiração, muito carinho, uma grande mentora para mim, uma grande agência de comunicação de relações públicas, que foi a IMAR, e disse: olha, amanhã vais começar, amanhã vais começar o teu curso de coaching. E eu fiquei, sem saber o que era, nem porquê, não, vais saber, vais perceber porquê, vais lá. Eu tenho uns planos para ti que eu te vou dizer, mas... Eu acho que a Madalena é daquelas pessoas que... Eu nunca senti que a Madalena tivesse planos para mim, mas era uma pessoa genuinamente interessada em fazer-nos crescer. Pela sua competência, pelo seu exemplo. Foi uma pessoa muito importante para mim, entre os profissionais. E como... Sempre ouvir a sua música. Sim, como pessoa amiga, considero uma pessoa muito amiga. Tenho muita admiração, muito carinho e aprendi muito em silêncio. Porque basta nós sentarmos e sermos testemunhas e olharmos e percebermos o que é que nos está a ser transmitido pelo exemplo e pegarmos em... E é muito interessante. É muito só. Isso é muito giro. Em silêncio, para observar. E ela tinha razão? De facto, o curso era para ti? Tinha. Que estranho, mas ela tinha razão. Tinha porque eu não sabia o que sabia. E não sabia o que era. Ou seja, tu já tinhas certas práticas, não tinhas nome para elas. Sim.
E havia certas coisas, eu até acho que passo a expressão por defeito, que eu hoje fazia e que hoje em dia faço, mas naquela altura foi muito gritante, não é? Porque, lá está, eu tenho uma enorme curiosidade pelas pessoas e pela vida, portanto, sentar-me em frente a alguém sem qualquer plano para essa pessoa, mas com profunda curiosidade, perceber o que é que se passa e questionar, era uma coisa que estava muito presente em mim. E eu acho que isso é uma das grandes pilares do coaching, não é? A escuta. E depois, eu de facto não tenho muito interesse em dizer em dizer nada. Não tenho, acho muito mais interessante. Opinar, não é? Opinar, Sim, dizer vai para a direita, vai para a esquerda. Sim, não me interessa assim muito, não é? Não me interessa porque eu acho que a minha opinião não interessa para nada, não é? Eu aturo-me a mim própria 24 horas, não é? Pôr-me, acho uma coisa mesmo horrível. E acho sempre, acredito sempre, que as outras pessoas têm, de facto, recursos para chegar onde elas precisam. E é incrível. De certeza que já te aconteceu, não é? Que é, nós, pela nossa experiência, por situações que são às vezes muito parecidas, a pessoa está-se a questionar sobre o cara, depois e nós saltamos a câmera. Se fosse para a direita. E eu digo assim, não interessa, porque às vezes não é nem para a direita, nem para a esquerda. É para o outro lado qualquer, como se costuma dizer, nem é um plano A, nem é um plano B, há de ser um plano C. Não é? E somos muito surpreendidos. Eu acho que o coaching tem essa graça de sermos permanentemente surpreendidos. E encantados pelo outro, que é ai, que ele disse agora que eu não estava à espera. É muito bom. É muito bom. Hoje em dia sinto que nas organizações o coaching é um espaço seguro onde as pessoas se permitem pela primeira vez, às vezes, ou de uma forma mais recorrente, as pessoas pela primeira vez dizem assim, ok, eu aqui posso... Isto está a acontecer imenso. Sim. As pessoas estão sob muita pressão, eu acho. E ainda bem que as organizações não só têm mudado um pouco a sua ótica e elas próprias procurar os valores empresariais que são valores desta área também de coaching, como permitir que as pessoas passem por estas experiências. Completamente. Eu sempre fui apologista que toda a gente devia fazer coaching. Tenho esse direito de estar... Eu também escrevi agora pela graça, criei uma marca com outras colegas que é para ti e para todos. Coaching, para ti e para todos. Exato. Só falta everywhere. Exato. É isso. Mas tu não só fizeste o curso, como depois criaste uma escola. Ou seja, não paraste aí, tipo, olha, isto é uma coisa boa, vou usar profissionalmente. Não, fundaste uma escola de coaching em Portugal. Eu, na verdade, eu não a fundei. Ela já existia, que era uma escola francesa, e na altura... Lá está, eu acho que foi pela minha... Fizeste a filial portuguesa. Sim, naquela altura o curso estava em stand-by, não havia quem representasse, e fizeram esse convite, se eu queria representar a escola e voltar a recuperar e a pôr novamente o curso a funcionar. E para isso, um dos que depois ficou a meio, eu acabei por não terminar, mas um dos objetivos era eu ser formadora e fazer a minha formação em coaching para dar formação a futuros coaches, que me obrigou a fazer uma coisa que eu adoro estas obrigações, que é estudar tudo outra vez. Portanto, eu tinha acabado o curso e revi tudo aquilo que eu tinha aprendido outra vez e preparei todos os slides que eu tinha visto, voltei a prepará-los todos, a passar não sei quantos slides de português, de francês para português, e a rever aquilo tudo que eu acho nessa graça. E que eu tenho esta coisa um bocado criança, não é? Que é, eu sou capaz de ver a mesma coisa 10 vezes, porque estou sempre a ver coisas diferentes. Sou capaz de ver um filme 10 vezes. Encontras sempre o novo. Sim, nunca vejo o mesmo filme. E então acho que foi isso que me aconteceu. E foi bonito. E já formaram, a escola já formou, entretanto já não estás ligada à Inside Out, mas já formou muitos profissionais da área. Por exemplo, porque o que a Madalena fez por ti, tu fizeste por mim. Eu também me lembro, tu viste comigo e dizes, Paula,
eu muito tensa, não é? Empresária muito tensa, e tu, anda lá, eu só fui fazer porque eras tu, e depois disse, olha, que ainda bem que fiz. Só que não tinha lata para te dizer que não, tipo, está bem, eu vou. E depois pensei assim, eu vou, mas é para mim. Logo se vê o que é que faço com isto. Vou para mim, pronto. É tão engraçado, que era de caretas, não é? A pessoa às vezes tem que dar uns empurrãozinhos, mas não pode empurrar muito. Sim. Não é aquela coisa que a pessoa está na piscina, até vai tomar banho, mas se não empurrar, fica zangado. Não é? Tem que ser a saltar e ela só vai para a piscina. Pois tem que ser com uma certa arte. Sim, sim. E eu acho que. Eu penso que tu também tens essa noção de que há muitas ferramentas que são utilizadas em coaching que são muito úteis para a nossa vida, não é? São muito úteis no nosso dia a dia. A questão de conseguirmos questionar as coisas, de sabermos reformular as situações ou certas coisas que são ditas, sabermos dar um bom feedback, sabermos estar em silêncio. Eu não dizer nada, esperar. E às vezes a resposta ser o silêncio. Há tantas coisas que são interessantes e, portanto, eu acredito que dentro das organizações, as pessoas que têm cargos de liderança, eu acho que deviam todas passar uma pequena formação que eu cheguei lá. Eu uso por mim até na escola. E para os pais também. E para os educadores. Eu acho que eu aqui, não foi há muito tempo, talvez o meu filho nasce no ensino médio, no ensino primeiro, não sei. Que é aquela pergunta, mas o que é que tu fazes exatamente, não é? Expliquei o que era coaching, o que é que uma das coisas que eu estava a fazer. E a dada altura, uma coisa qualquer, uma situação qualquer que se passou, e ele de repente disse, estás a ser coach comigo? Eu disse, não, aqui em casa não há cá essas coisas. Aqui em casa é a mãe, é o filho e toca a andar para a frente. Assim. Mas às vezes, como nós estamos com algumas posturas que até lhes são úteis, isso às vezes incomoda, não é? Eu também me dizem o mesmo, eu digo sempre, não pode ser porque eu para ser tua coach tu tínhamos que contratualizar, tu tinhas que concordar, eu não posso fazer às escondidas. Sim, claro. Mas sim, há uma certa presença que mudou, não é? A nossa presença muda quando estamos ao pé das pessoas. Às vezes, outras vezes. Eu não me ponho nada nesse chapéu, e fico um bocado até aflita quando me dizem, estás a ser coach. Eu disse, olha, então peço desculpa, porque não é nada disso. Eu não estou em trabalho, Deus me livre. Eu desligo completamente o total. Porque isso tenho essa facilidade, ligo e desligo com muita facilidade. E agora uma coisa completamente diferente. Como é que foi começar a namorar muito cedo? Porque tu namoraste... E depois eu tinha muitos namorados, não é? Tinha aquela coisa de que nunca quis ter namorados, porque eu não tinha tempo, porque a minha vida era muito ocupada com o desporto. Não tinha cá tempo para dar atenção sem ser ao meu dia-a-dia, não era aquela coisa. Era pelo menos isso que eu me lembro, não é? Realmente eu não tinha tempo, não tinha nem queria arranjar tempo. Não é? Até o dia em que, claro, não é? Tive aquele primeiro grande namorado, não é? Com quem depois me casei, com quem tive estes meus 2 filhos, e portanto... sei lá, é isso. Sabes que eu, naquela altura, não fiquei com a sensação que era cedo ou que era. Aquilo foi acontecendo, foi naquele limite de eu ter feito os meus 18 anos, e depois foi uma vida, não é? Que se fez em conjunto e que depois, de repente, pronto, tinha que se deu no casamento e deu É engraçado, não é? Eu acho que vivi, eu acho que nós todos, pelo menos eu sinto isso comigo, já tive várias vidas, não é? E uma delas foi essa, não é? Foi essa vida que eu fiz dos meus 18 anos até quase aos meus 40, não é? E que hoje em dia somos amigos, mas foi... eu não sei. Foi engraçado porque cresceram juntos, ou seja, mesmo em termos profissionais, as escolhas. Sim, o António, que é também um artista, crescemos juntos. Da medicina dentária. Crescemos juntos, isso isso, é a pessoa ir conhecendo o outro, porque é o dia-a-dia, o convívio, tudo aquilo que só passava. E tu tens uma filosofia muito interessante que para ti é mais importante escolher as pessoas e os relacionamentos independentemente, por exemplo, do género. O que te interessa é a pessoa.
Eu acho que se tem que dar um salto muito grande em relação a estas matérias, mesmo, porque costuma-se dizer, não é, que estamos sempre a tocar na mesma tecla, não é? E eu acho que há aqui, que seria, eu não acho nada, mas eu sinto que amarmos e sermos amados é das coisas mais extraordinárias que há. Em todas as dimensões da nossa vida, seja na nossa vida íntima, seja na nossa vida familiar, de amigos, somos. E, portanto, é isso, ao final do dia, com quem tu escolhes estar, com quem tu escolhes partilhar mais ou menos a tua intimidade, mais ou menos a tua vida. Isso é que é fundamental, andarmos a discutir o que é que... eu acho que isso até é bastante... Quer dizer, do meu ponto de vista, acho que há aquele risco que é ninguém tem nada a ver com o que os outros fazem ou deixam de fazer em certas áreas. Quer dizer, é o que mais falta. As pessoas andarem-se a julgar ou a rotular ou a desvalorizar, eu acho tão grave, sabes? Porque isso depois, por exemplo, acho grave o que se está a passar com a violência doméstica, acho grave o que se está a passar com os indivíduos mais jovens e com a violência, com os namoros, acho grave o que se está a passar com como nós olhamos para pessoas que vêm viver para o nosso país e construir a sua vida. Somos todos seres humanos, quer dizer, e ao final do dia, sim, temos mais afinidade às vezes com certas pessoas, partilhamos mais ou menos interesses, e ponto, a conversa acaba aqui, não é? Mas são escolhas, não é? E o sofrimento que isto causa aos miúdos, aos pais, às famílias, à sociedade, é uma coisa inacreditável. Já estamos parados com isso. Já passamos por tanta coisa, não é? Há tantas coisas tão graves a acontecer. E Sim, já não deveria sequer não, tema. não. E é grave estar a voltar a ser tema e Sim. com mais, Sim. Sim. mais acicatado do que deveria, não é? Sim. Parece-me que interrompemos um caminho Sim. que tinha que ser feito, que é da liberdade de cada um, das escolhas de cada um e do respeito. Não serem as pessoas desvalorizadas por coisas que ou julgadas, nem sequer têm controle, nem têm que ter, não é? Uma loucura, não faz sentido. E como tu dizes, já andamos a colecionar áreas graves, interpessoais, não é? Violência doméstica, tudo isso é dos relacionamentos. Sim, sim. Quer dizer, uma coisa. O amor, os valores humanos, a fé, a esperança na vida. Vamos colocar aí a nossa atenção, não é? Vamos construir a partir daí. E eu sinto que muitas vezes estamos em desconstruir é bom. Mas no sentido positivo. Há desconstruções que se fazem, que não quer dizer que não tragam sofrimento. Nos desconstruirmos, reconstruirmos, podermos nós próprios vermos em outras dimensões, conhecermos de outras formas. Bem, eu não conheço a Sara da Manhã, não sei quem ela é. Já lá chegamos. Mas é interessante que tu estás a falar da fé e sendo tu também da área de ciências, como é que tu casas essas duas, porque tu falas muito disso e como é que tu casas essas duas coisas? Sim. Eu acho que na ciência há muita fé. Há muito, não é? Aquelas coisas que não se sabem e que um dia se descobrem, não é? Há muito esse sentido de... a minha fé é uma fé que não está associada ou ligada a nenhuma religião em particular. Eu até nem sei nem sei traduzir a palavra fé. É qualquer coisa que é tão profundamente sentido no nosso íntimo. A fé traz a esperança. A esperança recupera a fé. Sei lá, a fé, a esperança, o amor, é isso, a liberdade. Os nossos princípios de vida, os nossos valores
são realmente exercícios diários. Esses sim são exercícios diários de alimento. A fé alimenta-nos, não é? Sim. Por isso é que recorremos a ela, faz-nos sentir bem. Sim. Para dar-nos também estrutura, às vezes. Sim. Quando nós perdemos a fé, e há momentos em que até damos conta que perdemos a fé, são crises muito grandes. Portanto, recuperar a fé é preciso coragem, é preciso. Dá trabalho. Dá trabalho. E agora, se só tiveres uma escolha, Sim. este programa chama-se My Choice Podcast, portanto, terminamos perguntando. Agora parecia que estava na igreja, porque terminamos perguntando a Deus, falaste em fé, mas não. Qual é a tua escolha? Se só tiveres uma escolha, qual é a tua escolha? Em quê? O que tu quiseres. Vou dizer uma coisa que eu acho que é muito. Eu escolho ser feliz. Não sei que nem sempre vou conseguir eu agir para que isso seja possível, mas é uma escolha. Escolho amar. Escolho amar. Escolho a coragem, escolho o amor, escolho a liberdade. Antes da minha escolha. É tudo junto, assim no mesmo pacote. Grande escolha. Obrigada. Já estávamos aqui as duas numa paz e numa serenidade.